convite é pessoal. Acabei de lançar o meu primeiro livro, intitulado A Boa Parte, e nós vamos lançá-lo no dia 5 de novembro, que é a próxima quinta-feira, numa live às 8h30 da noite. Eu ficaria agradecido se vocês puderem acompanhar, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, e multiplicar, compartilhar, para que muitos outros possam também acompanhar. E os meus amigos, vocês todos, estão convidados para passarem em minha casa a partir de 4 horas da tarde, 16 horas. Nós vamos ter, para não criar aglomeração, pequenos grupos de meia hora. Então, de 4, depois 4h30, depois 5 e assim sucessivamente, até às 8. Às 8h30, então, não teremos mais presencial lá em casa, teremos a live, e todos que estiverem na minha casa, na nossa casa, e os que não estiverem, poderão então acompanhar a live. Tá claro? Deu para entender? Dia 5, então, 4 até as 8, presencial, em pequenos grupos na minha casa, não precisa cadastrar, só escolher o melhor horário para você. E no dia 10, a terça-feira seguinte, teremos então o lançamento na Livraria Nobel, aqui na 16 de março, tá bem? E nos cultos que se sucedem, depois dos cultos, não vou misturar com o culto, mas após os cultos, 3 cultos, os 2 de domingo que vem e o de quarta-feira seguinte, também estaremos aqui, depois do culto, à disposição dos irmãos que desejarem participar desse lançamento aqui na igreja. Então, você pode participar na minha casa, na live, na Livraria Nobel e aqui na igreja, nos próximos 3 cultos, começando o domingo que vem. Tá bom? Obrigado. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que me é muito precioso. E convido você a abrir a sua Bíblia no 2º capítulo de Lucas. Lucas capítulo 2. Você que está em casa, por favor, acesse. É melhor você abrir a Bíblia, porque você deve estar usando o celular, não é? Para acompanhar o culto. Então, pegue a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 2. Você que nos acompanha pelo canal 10, também, se você tem uma Bíblia, mas talvez até seja projetado aqui. Lucas 2, 36 a 38. Lucas 2, 36, 37 e 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Podemos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, nós acabamos de ler mais uma porção, um trecho da Tua Palavra. E nós somos muito agradecidos porque temos essa oportunidade de agora ficarmos refletindo nesse texto por alguns minutos. Abençoa-nos muito, abençoa a mim, ao fazer os comentários, ao pregar sobre esse texto. Abençoa cada pessoa que está aqui no templo, ó Deus, nas suas reflexões e meditações e em seus novos propósitos. Abençoa todos que nos acompanham também pelos recursos da internet e da televisão. Nós oramos ao Senhor pedindo a bênção, a instrução do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, só para que vocês entendam o contexto aqui, José e Maria tinham acabado de apresentar Jesus, o bebê Jesus. Simeão tinha recebido. Simeão tinha dito: Senhor, despede em paz do teu servo, porque ele viu a tua glória. Esse era o contexto. Quando Simeão estava falando isso, Simeão estava como que já se despedindo, né? Ele tinha vivido a vida toda, eu já preguei aqui um sermão sobre Simeão, ele tinha vivido a vida toda nessa expectativa, e ele finalmente recebe Jesus, e disse: agora eu posso ir para casa, eu posso cuidar da minha horta, que agora meu sentido de vida foi cumprido. Naquele exato momento,
entra a profetisa Ana. Nós temos uma Ana lá no Antigo Testamento, né? A mãe de Samuel, e temos essa Ana aqui no Novo Testamento. Ela era já bem idosa. Eu estava perguntando à dona Edna quando é que ela começou a pintar os cabelos. Ela disse que em 1964. Né? Mas a dona Edna bem que lembra essa Ana. Eu não estou agora zombando da senhora, não. Eu estou elogiando, né? Eu estou louvando a Deus pela sua vida, porque a senhora lembra muito essa profetisa Ana aqui, né? Que era fiel. Eu gosto muito do tema fidelidade. E essa mulher nos ensina sobre fidelidade na rotina. Fidelidade como rotina. Fidelidade como caráter. Nem aqueles que não têm temor a Deus, até eles, os que não têm temor a Deus, valorizam o conceito de fidelidade. Eles não temem a Deus, mas se o companheiro trair, for infiel, eles ficam muito bravos, porque mesmo o homem não temente, entende que a fidelidade é um conceito natural e importante. Mas você é fiel? Eu sou fiel. A que somos fiéis? Há pouco eu estava passando em frente a um restaurante do Bob's. E eu lembrei do meu tempo, lá, da idade do Felipe, lá, meus 20 anos, 22 anos, coisa assim. Eu devorava um hambúrguer do Bob's e um milkshake da Bob's. Aquilo era maravilhoso. Você gosta, Júlia? Gosta? Eu também gostava muito. Mas, sabe, eu não tenho nenhuma atração. Aquele cheiro de gordura me embrulha o estômago. Sabe o que eu descobri? Eu sou infiel. Eu não sou fiel ao Bob's. Eu não fui fiel ao Bob's, nem ao McDonald's. Eu perdi a graça. Eu posso dizer que o meu amor para com o Bob's acabou. O meu amor para com o McDonald's acabou. Eu não sou mais, não tenho mais aquela vontade de desfrutar, o que era tão prazeroso para mim no passado. Bom, a gente pode ser infiel com um restaurante, com uma oficina mecânica. Você não é bem atendido, ou porque você mudou o seu gosto, você muda. Né? Você não tem nem, mesmo que ser totalmente fiel a um partido político. Você gostava muito de um partido, mas o partido mudou a sua política, o seu estatuto, ou você mudou. O partido continuou o mesmo, mas você mudou. E então você muda. Você vai escutar de um autor dizendo: o senhor escreveu isso naquele livro? E naquele tempo que eu escrevi aquele livro, eu pensava daquele jeito. Agora eu já penso de outro. Então, você não tem que ser fiel a todas as coisas, mas você tem que ser fiel. Né? A alguma coisa, né? A algumas coisas. Né? E nós encontramos essa mulher como um exemplo de fidelidade na rotina dela. Nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, estava ouvindo um pastor falar sobre isso. Ele estava dizendo que nós não temos muitos membros na igreja, nós temos muitos clientes. Eu achei muito interessante isso. Esse conceito de que as igrejas têm clientes, porque eles vêm ao templo e olham se o ar-condicionado está frio demais, ou está quente demais. Eles têm um comportamento para com a igreja, não de membro, mas de cliente. Então tem que ser bem atendido, porque o cliente sempre tem razão, não é? Mas o membro, como nós lemos hoje em Lucas, falando na apresentação da Rebeca, não é? Ele faz parte, ele está entrelaçado, ligado, não é? Então afeta, se eu tocar em uma parte do corpo, todos sentem, né? Porque fazemos parte de um mesmo corpo. Mas hoje as pessoas não têm, como talvez antigamente, esse conceito de fidelidade. Né? Por isso, dona Edna, que a senhora ilustra o tema deste sermão desta noite, né? De estar aqui com toda essa idade e com essa pandemia toda, e insistir em estar na casa do Senhor, né? Mesmo com algum risco.
Graças a Deus que até agora não aconteceu nada e não vai acontecer, Deus protegendo, né? Então, esse é um exemplo. Esse é um tema que é precioso para o homem que não teme. É um tema que é muito precioso para nós, porque nós lidamos com o conceito de fidelidade de um modo muito mais ostensivo, né? Para nós, ele é mais importante ainda. Agora imagine qual o valor que Deus dá a este tema. O Deus que se declara fiel, qual o valor que Ele dá a uma pessoa que assim permanece. Jesus, falando à igreja de Éfeso, disse, o problema é que você abandonou o seu primeiro amor. Você perdeu a alegria, você já não tem aquele entusiasmo, você já não chora quando ouve a palavra, você já não tem aquilo que Fernanda contou daquela moça, lembra o nome dela? Fanny Crosby. Aquele ardor, aquele calor, porque sentindo a presença de Deus. Então agora eu vou ler esse mesmo texto numa outra tradução, e você conhece então o contexto, creio que ele fará ainda mais sentido para você. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer, e já estava bem idosa. Ela estivera casada há 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixara a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu. Irrompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Esta é a mulher da nossa história, que nós vamos levar a sua história, o seu exemplo, a sua inspiração para a nossa casa hoje à noite. Meus irmãos, ela cuidava do culto. Ela estava no templo todos os dias. Isso é muito lindo, que ela entendesse, que alguém entenda que o culto é sua responsabilidade. Vocês notaram quanta gente estava, quem chegou mais cedo? Tinha um batalhão de pastores e de líderes ali no som tentando ajudar, porque o culto é nossa tarefa. Então, é muito lindo quando você vem para o templo, e mesmo que você não vem para o templo, mas você está em casa, você curte, você compartilha, você chama alguém para acompanhar. Por quê? Porque o culto é seu, o culto é da sua igreja, você se sente parte disto. Se dá um problema, uma microfonia no som, você sente como sendo responsável também. Aquilo também é seu. Ana cuidava do culto, cuidava da adoração, ela cuidava do ministério de intercessão. A ideia de jejum aqui é que ela lutava com Deus em oração, ela intercedia por pessoas que entendia, necessitava das suas orações, ela dava graças, ela cantava louvores, hinos, ela proclamava a mensagem de Deus. Essa é a ideia de profecia, ela proclamava. Olha, nós estamos cuidando do culto, nós estamos intercedendo, nós estamos dando graças, nós estamos proclamando. Este é o exemplo desta mulher, e ela fazia isto a vida inteira. Era uma atitude de fidelidade. Agora eu quero só passar, porque o relógio não para, eu quero só lembrar a você que está em casa, você que está aqui, e a mim também, que a fidelidade ilustrada por esta profetisa Ana, idosa, não dependia de algumas coisas que nós valorizamos muito. A fidelidade exemplificada por ela não dependia naturalmente de idade. Algumas pessoas pensam que só quando está cheio de força, cheio de vigor, é que podem então servir a Deus. Não depende de idade para eu ser fiel. Não dependia de visibilidade. Se eu tivesse 200 mil seguidores, então eu poderia proclamar, eu poderia orar, eu poderia fazer uma grande obra para o Senhor. Não dependia de visibilidade. Quem é Ana? Quem foi Ana? Nós temos aqui um relato que, pela graça de Deus, pelo instrumento de Lucas, Dr. Lucas,
Nós descobrimos nesses 3 versículos que ela existiu. Por pouco, ela passa completamente desapercebida na história. Mas quem foi Ana durante 84 anos? Não tinha nenhuma visibilidade. Naquele tempo, as mulheres não tinham qualquer espaço. Ela não dependia de mobilidade. Meus irmãos, 84 anos naquela época era bastante idade. Então eu imagino, sem os recursos que nós temos hoje, que as pessoas não morriam com 40 anos. Então ela era muito idosa mesmo. Eu imagino que para ela ir ao templo todos os dias não devia ser fácil. E nós, com a nossa fidelidade, por tão pouco nós deixamos de fazer o que nós mesmos entendemos ser a orientação de Deus. Eu não estou falando porque o pastor mandou, não. Aquilo que a gente sente ser a orientação de Deus, a gente deixa de fazer por muito pouco. Fidelidade não depende de mobilidade, não depende de recursos. Vocês sabem, vocês que frequentam e acompanham a EBD, sabem que uma viúva naquele tempo, ela era desprovida naturalmente, né, de recursos. Hoje nós ainda temos aí algumas facilitações, mas naquele tempo era muito difícil. Ela não dependia, a fidelidade dela não dependia de resultados. Quantos de nós, e eu confesso, eu muitas vezes, eu estou insistindo numa coisa que não está resultando, que não está produzindo, e então eu tenho a tendência de desistir, porque não está dando resultado, porque não está dando fruto. Ela mostra que nós não temos notícia de qualquer obra dela. Ela não escreveu livro, não plantou igreja, não fez canal no YouTube, ela não fez nada, mas ela permanecia ali, sem visibilidade, mas permanecia fiel ao seu Deus. Essa coisa de depender de resultados está muito forte hoje. Nós dependemos muito de que a coisa cresça, desenvolva, ou então nós desanimamos. É bom lembrar nesse tempo de um João Batista, que não fez nenhum milagre, não plantou nenhuma igreja, perdeu os seus discípulos, e no entanto, dos nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João Batista. Ela não dependia de títulos e ofícios. Se eu fosse eleito para vice-presidente da igreja, se eu fosse eleito para a diaconia, se eu fosse eleito para cuidar do som, ela não questionava isso não, ela não tinha títulos. A autoridade dela, ela não era sacerdotisa, não era escriba, ela vai ser reconhecida como profetisa por conta do exemplo, da prática do dia a dia. Ela vai conquistar o respeito como alguém que fala em nome do Senhor. Ela não esperou ser eleita para nada. Isso é fidelidade. Ela não dependia de bonança. A vida das mulheres e das viúvas em especial era uma vida muito difícil. E ela não disse, se eu vivesse numa situação de calma, se não fosse a pandemia, se não fosse a falta de dinheiro, se não fosse isso. Não, ela não fez nada disso. Quando o Senhor Jesus escreveu a igreja de Esmirna, aliás, debaixo de um terremoto, aquela região, ele disse, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições. Olha só, a situação da igreja de Esmirna. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha o que Jesus disse a uma igreja fiel que enfrentava tribulações, que muito bem é ilustrada também por esta profetisa Ana. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A fidelidade, portanto, não depende, não precisa necessariamente de uma situação de bonança. Então, deixe-me só contar ou listar aqui 3
aspectos que, sim, a fidelidade depende. Depende de disponibilidade, de vigilância. Aquela mulher estava todos os dias, dia e noite, ela estava disponível. E por que ela estava por ali? Quando Simeão tem aquele momento de apresentar a Jesus, na hora que Simeão estava orando, ela estava ali. Para eu ser fiel, eu preciso estar ali. Eu preciso estar presente. Estar presente não depende de nenhuma dessas coisas que eu listei há pouco. Eu preciso estar ali. Eu preciso estar acompanhando. É ou não é triste que há alguns bons membros da nossa igreja não estão aqui no templo e não estão acompanhando em casa. E não é porque não tem internet. Eles não estão. E não estão numa situação, só porque pode estar lá no plantão médico. Não, não estão. Fidelidade é disposição. Naquela mesma hora. Quantas bênçãos nós porque nós não estamos? Na hora que o anjo movimenta as águas, nós não estamos. Em segundo lugar, nós precisamos, fidelidade depende de perseverança. Porque você pode estar, mas você está por um ano, por um tempo. Ora, a fidelidade exige perseverança. A pessoa só é fiel ao seu cônjuge se for fiel perseverantemente, para sempre. Faz parte da fidelidade a perseverança, a constância. A Ana estava num ministério de vida toda. Eu gosto de perguntar aos que vão ser batizados, especialmente as crianças, né? Quanto tempo você pretende ser crente? Você vai ser batizado no dia 29? Você pretende ser crente por quanto tempo? E então a resposta que normalmente dão é por toda a vida. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. Eu não sei o que é estar afastado da igreja. E assim, talvez a grande maioria aqui, né? Fidelidade tem a ver com perseverança. Por isso que nos alegra quando a gente vê uma dona Edna subindo as escadas, né? Enquanto tem alguma força para subir as escadas, está perseverando. É o caso desta profetisa. Gosto como sabem, do hino 471 do nosso cantor. Não é dos fortes a vitória, mas dos fiéis. Deus valoriza este aspecto de fidelidade no nosso coração. E então a fidelidade depende de disponibilidade, vigilância e depende de perseverança ou constância. E por fim, depende de recursos espirituais. Porque não há poder em nós para sermos fiéis. A Bíblia diz que Ana, a profetisa Ana, isso faz menção ao dom que ela recebeu. Ela não é fiel porque ela fez assim, estalou um dedo e disse, eu serei fiel. Não há em nós esse poder. Há também um aspecto de graça. Nós precisamos dos recursos espirituais para permanecermos. A perseverança é também um aspecto de graça de Deus. Então, ela tinha discernimento. Discernimento é basicamente um recurso espiritual. Então, quando ela estava disponível e constante, ela é agraciada com discernimento espiritual, porque o que é espiritual discerne bem tudo. Então, ela estava lá e ela continuava lá, e Deus agraciou com discernimento. E então ela viu que aquele casal, com aquele bebê, eram alguém ou pessoas muito especiais. Era o Redentor. E ela então, ao ouvir a oração de Simeão,
ela foi tomada por esse discernimento do Espírito, e ela então entoa um hino. É Deus que concede a graça de perceber. Você já teve essa experiência quando, por exemplo, você estava lendo a Bíblia, ou você estava orando, ou você estava ouvindo um sermão, ou você ouvindo uma exposição de um texto bíblico, ou um vídeo de estudo bíblico, coisa parecida, e você então, alguma coisa encaixa, alguma coisa faz sentido, a graça de Deus fazendo com que você perceba. Então, ela percebeu o movimento de Deus, ela percebeu o próprio Deus presente ali. Meus irmãos, se Deus não nos der esta graça, Moisés lutou muito com isso. Se o Senhor não for comigo, se essa presença não puder ser sentida, eu não continuo. Não tem como continuar se o Senhor não me permitir degustar da eternidade. Se eu não puder sentir, porque se Deus ficar completamente afastado e não se permitir revelar ao nosso coração, então nós nos sentiremos realmente muito sozinhos e muito improvável perseverar nessa situação. Ele precisa nos aquecer, ele precisa se revelar. Isso é recurso espiritual. Ela tinha autoridade para validar ministérios. Então, ela não tinha ofícios, não era chefe de nada, não era presidente de nada, mas como ela tinha autoridade espiritual, ela podia validar o que Simeão estava fazendo. É muito bom, meus irmãos, como sou também um pregador, é muito bom quando alguém percebe, eu estou fazendo um movimento, ou uma pregação, ou uma orientação à igreja, e alguém chega e diz, olha, foi Deus que orientou você a fazer aquilo ali. Né? Então ela fortalece os ministros. Quando Simeão, que já estava mais para lá do que para cá, ele já estava se despedindo, ela não. Ora, não é maravilhoso que eu, na minha juventude toda, me sinto cansado, e a dona... Isso aconteceu lá em Israel. Eu estava andando com a dona Edna lá, e lá em Petra, né? E eu virei para a turma e falei, gente, eu vou voltar para o hotel, porque eu tenho que levar a dona Edna, porque ela não pode andar isso tudo, né? É muito pesado para ela, um calorão, só pedra, né? Não podia ser diferente, né? Ela virou, não, pastor, você volta para o hotel, mas eu vou continuar. Aí, fazer o quê, né? Eu tive que continuar, porque era... Então, Ana, com 84 anos, queria continuar. E Simeão querendo voltar para casa. Mas ela era uma bênção. Ela entra e valida. Ela dá a graça daquela reunião ali. E ela vai, como que dizer para Simeão, você pode voltar, mas tem muita coisa pela frente ainda, e eu quero participar. Né? Recursos espirituais, essa autoridade para reconhecer os ministros, né? E capacitação para ministrar ao mundo. Ela vai então proclamar, diz o texto, que, versículo 37, 38, naquele exato momento, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Então, ela não só percebia o movimento de Deus com discernimento espiritual, ela não só validava os ministérios dos homens de Deus ao seu redor, mas ela proclamava ao mundo. E isso tudo está dentro de uma bandeja de graça e de recursos dos céus. Para eu permanecer fiel, portanto, eu preciso estar disponível, tem que estar lá. Eu preciso estar perseverante, preciso estar lá, e estar lá, e estar lá sempre. Portanto, eu sou crente para a vida toda. Sabe quanto tempo você vai frequentar a igreja do Senhor e prestar cultos? Sempre. Não existe fim disto, não encerra, porque o coração está entregue e comprometido, e da graça de Deus, dos recursos de Deus, para que possamos permanecer. Se permanecemos
fiéis, é porque Ele nos dá sustentação para isto. Dona Edna não estaria fiel até hoje, não fosse a sustentação de Deus, do Espírito, na vida dela. Nenhum de nós. Curvemo-nos em oração, então. Falemos com o Senhor mais uma vez, sobre nossa disposição para estar presente, para vigiar. Jesus disse, orai e vigiai. É algo que não se interrompe. O sentinela na torre, ele não pode parar um instante. A fidelidade é algo que toma toda a vida, o tempo todo, pois se conjuga disposição com perseverança. E então a graça de Deus, ungindo, untando, porque se eu continuo, se eu permaneço, é porque Ele age, Ele protege, Ele empodera, Ele abre os olhos para ver. Lembra do auxiliar de Eliseu? Estava dando água, estava desistindo, mas aí o profeta orou, e Deus abriu os olhos dele, e ele viu que não estava sozinho. Deus abre o nosso discernimento, para percebermos que não estamos sozinhos, por isso não desistimos. Eu não desisto, porque Ele me empodera para não desistir. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esses minutos que aqui passamos meditando na Tua Palavra. Ó Deus, queremos permanecer, queremos continuar, queremos, ó Deus, ver mais, sentir os movimentos do Senhor, a presença do Senhor, os projetos do Senhor, e queremos, ó Deus, continuar todo o tempo, e queremos ser empoderados, ó Deus, para permanecermos firmes até aquele dia, e nós sabemos quem tem guardado o nosso tesouro. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja nesta geração, ó Senhor, tão grande, tão numerosa. Ó Deus, abençoa e mobiliza para que ela continue dando testemunho fiel, Senhor, andando com o Senhor, na Tua presença e proclamando ao mundo com fidelidade. Nós oramos no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Estamos